dar início. Então vamos, como nós sempre fazemos, vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, na palavra, né? Na presença dos irmãos. Então vamos fechar os olhos um pouquinho. É muito importante esse início, né? Como todos nós sabemos. É o momento de nós desligarmos das coisas que aconteceram esses dias, do nosso dia a dia, e vamos nesse momento nos ligar a Ele, né? Deixar Ele realmente tomar conta de cada um de nós. Então se coloquem todos perante Ele como obedientes ao Pai, como necessitados, necessitamos dele, né? Para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ele faz muita falta. Então vamos nos colocar perante Ele como pequenos, humildes, simples, desapegados. É o sentido que São Francisco colocava para os irmãos de não necessitar das coisas do mundo. Só Deus basta. Meu Deus e meu tudo. Então busque então deixar lá fora tudo aquilo que incomodou a cada um de nós de encontrar a Ele, que tirou a nossa paz, essa vontade de seguir o caminho do Senhor, e que fez com que cada um de nós seguisse outros passos. Nesse reencontro com Ele, abra as portas do seu coração e deixe Ele entrar. Deixe Ele fazer morada definitiva em cada um de nós. Que possa realmente acontecer a vontade dEle na nossa vida e não a nossa vontade. Converse com Ele, coloque as suas intenções, peça que Ele venha essa noite animar a cada um de nós, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, Ele vem abrir a nossa mente, o nosso coração para entender esse santo evangelho de hoje, da transfiguração, que Ele possa clarear, né, essa nossa mente e que aquilo que Ele deseja realmente fique em nós. Vamos rezar pela paz em cada um de nós, na nossa família, na nossa fraternidade, né? E no mundo inteiro. Precisamos rezar muito pela paz no mundo, né? Em especial, né? Pela conversão das pessoas, da humanidade, né? Que Jesus é a paz, né? Quando nós encontrarmos esse Jesus em nós, quando a humanidade encontrar esse Jesus, daí sim haverá paz. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, momento de silêncio, busque interiorizar e meditar um pouco sobre essa palavra, leiam de novo, se for possível, e depois nós voltamos para fazer a partilha. Queridos irmãos, a preocupação de Jesus é sempre conosco, se nós estamos buscando entender a palavra dele, e o que é mais importante do entender é colocar em prática na vida, no dia a dia, né? A preocupação dele é constante naquela época e hoje também ele se preocupa com cada um de nós, se nós estamos realmente fazendo acontecer a sua vontade, né? E para que ele tenha certeza, ele pergunta aos seus discípulos, né, o que o povo, o que as pessoas estão dizendo de mim, né? E eles respondem, uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas, né? Então, na verdade, o povo daquela época ia ao encontro de Jesus mais para satisfazer os seus ideais, né? Ou uma cura de uma enfermidade, né? Enfim, eles iam ao encontro de Jesus para que Jesus fizesse algo por eles. Talvez uma atenção também, que Jesus dava muita atenção a todas as pessoas. Também para receber a palavra, né? Mas, na verdade, as pessoas não entendiam, ou se entendiam, não voltavam para casa e continuavam a sua forma de vida sem fazer mudanças, né? E Jesus então pergunta para os seus discípulos: E vocês? O que vocês têm a dizer sobre mim? Então agora muda o sentido, né? Também pode estar dizendo para mim, para você hoje, né? O que significa Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você, né? E Pedro então responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Essa resposta de Pedro, com toda certeza, como o próprio Jesus disse, não veio de Pedro, mas veio do Espírito Santo. Foi colocada nas bocas de Pedro essa resposta. Por isso que Jesus coloca, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então Jesus foi com toda certeza, ou melhor, Pedro foi com toda certeza inspirado nesse momento totalmente pelo Espírito Santo, né? As palavras do Espírito Santo, de Deus, e não dele, né? Não que ele não mereça esse momento, né? O próprio Jesus disse: Feliz és tu, né? É o sentido que Pedro estava realmente buscando fazer acontecer a vontade de Jesus, dando testemunho. Em cima desse testemunho da palavra é que foi colocado para ele, né,
se dizer, né, de quem é Jesus. Conosco também acontece o mesmo, queridos irmãos, quando nós realmente buscamos fazer acontecer a vontade dele na nossa vida, o Espírito Santo nos toca, nos guia, nos governa. Mas quando nós não nos interessamos, vamos ao encontro apenas dos nossos interesses, das nossas vontades, a ação do Espírito Santo não acontece sobre nós porque nós não queremos, simplesmente. Né? Então ele respeita o nosso querer. Então, sobre Pedro, de acordo com o testemunho de Pedro, é colocada sobre ele, né, a igreja, né, o comando da igreja. E Jesus completa dizendo: o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Esse sentido é muito amplo, né, mas eu gosto de colocar sempre que no momento que você vai ao encontro de alguém e que essa pessoa muda de vida, de comportamento, né, se arrepende e volta para Jesus, você está perdoando os pecados. E se você não vai ao encontro das pessoas e elas não fazem essa mudança de vida, daí o pecado está sendo retido. Então não é uma questão de perdoar em si, está perdoado ou não está perdoado, mas levar a pessoa a fazer a conversão. Esse é o sentido do perdão. É você fazer essa mudança nas pessoas. Nós podemos fazer isso. Jesus fazia constantemente, como ele fez naquela senhora no poço de Jacó, a samaritana, cheia de pecados. Jesus conversando com ela, vai fazendo a transformação nela, na sua vida, até que ela, por fim, diz sim. Você percebe quem é Jesus, como Pedro percebeu agora quem é Jesus, e depois passa a ser discípula de Jesus. Isso acontece com todos que Jesus encontra pelo caminho, né? E nós temos que buscar fazer o mesmo na nossa vida. Pronto, falei um pouquinho, gostaria que vocês completassem. Vamos lá. Eu fiquei pensando no que a Ilza falou, né? Se hoje ele perguntasse pra gente, né? quem que é o filho do homem, né? Então, nós temos que, acho que, pensar bastante nisso, porque dizer é uma coisa, né? Falar é uma coisa, mas testemunhar, né? Testemunhar, então eu acho que a gente, quando a Ilza fala que a gente tem que refletir, né? A gente tem que fazer essa reflexão constantemente, né? Para mim, né? Se Jesus perguntasse quem é, né? Filho do homem, eu tenho que fazer essa profissão de fé verdadeiramente todo dia e testemunhar com a vida e não com minhas palavras. Pedro testemunhou no final, né? Com a vida, né? Dando a própria vida, né? E não só ele, mas todos os outros apóstolos, mas ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Que ele achou que ele não era digno de ser como mestre, né? Então, mas é isso. Mário, agora a gente quer ouvir você. Olha, eu só ouvi a Cris falar, o restante do pessoal não ouvi nada, não deu para ouvir. Ah, mas eu perguntei se vocês falaram que estavam ouvindo. Não, eu fiz assim. Eu fez assim, é porque o microfone eu achei que estava longe do celular. A hora que você perguntou, eu ouço bem. Ah, tá. Eu não ouço. É porque então cada um que tem que falar tem que pôr o celular perto. Mais perto, mas tá bom, é importante, tá bom. Tá bom. Mas para quando você fala assim, todo mundo ouve bem, né, Ilza? Nós não te ouvimos, Mário. Ah, então tá bom. Para semana que vem a gente vai fazer os ajustes. Tá bom, tá bom. Bom, deixa eu vou ser rápido também, porque é um texto assim, que a gente já leu inúmeras vezes, né? Mas como todos os outros, a cada vez que a gente reflete, ele sempre nos diz alguma coisa nova. Então fica assim, a gente, para entender um texto, a gente tem que inseri-lo num contexto, tirar algum proveito para a gente trazer para os nossos livros. Não adianta a gente ler, pensando nesse texto há 2000 anos, né?
E a gente fica admirado, que é a mesma coisa que assistir um filme, né? Acabam não dizendo nada. O importante é a gente, é o que nós fazemos, ler, refletir, trazer para os nossos dias. E o que aquilo nos mexeu com a gente, o que nos diz aquilo, né? Esse texto de hoje é exatamente a profissão de fé de Pedro. Então, aí, nós não podemos nos colocar nos lugares dos discípulos, porque Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Se a gente quiser fazer essa pergunta para os nossos dias, todo mundo vai afirmar, né? Ah, Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, tudo ótimo, tudo bem. Nada contrário a essa afirmação. Mas, quando Jesus nomeia Pedro como a pedra fundamental, e a partir dali ele é o responsável para levar adiante a proposta de Jesus, liderar, né, como a Cris diz, né, assumir essa missão, né? E nós somos igreja. A igreja somos nós, a igreja viva somos nós, não é o templo. Quando a gente fala em igreja, é a assembleia. Então fica assim, a gente responde como Pedro naquele momento, né? Pedro respondeu: tu és o Messias, reconheceu tudo aquilo, né? Mas logo um pouco mais à frente, o que acontece com Pedro? Quando prendem Jesus, ele uma pergunta: não conheço, 3 vezes. Percebe? Então, no primeiro momento, ele também afirmou que o Jesus é o Filho do Homem, é o Cristo, e Jesus dá essa missão para ele. Né? Então, tu és pedra, tu és rocha, Petros, né? Vem daí. É a pedra fundamental. Né? E sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Essa igreja não é o templo, mas a assembleia deve mudar o mundo, levar adiante a proposta de Jesus. E logo seguindo, um pouco mais para frente, ele vai negar Jesus 3 vezes. Né? Mas depois da morte e ressurreição, ele assume essa fé. Ele tem uma coragem, né? Essa coragem é movida pelo amor. Esse é o verdadeiro amor, levar a coisa à frente sem medo. Sem medo. Né? Então é essa posição. Aonde nós entramos aí? Nós fazemos parte dessa igreja cujo a rocha fundamental, aí a pedra fundamental é Pedro, até que ponto? E nós continuamos afirmando que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, etc. Mas nós estamos seguindo, então a gente vai escorregando pelo caminho, porque nós somos humanos, nós somos falhos. Mas o importante é que a gente escorrega, mas se mantém de pé. A gente tem que manter a fé firme ali, porque nós vamos escorregando. Que a gente sempre fala, no decorrer do dia, várias vezes a gente vai escorregando, né? O próprio movimento do dia, essa coisa, essa correria, a gente vai fragilizando a nossa fé. Então a gente tem que parar um pouco, pensar, né? Fazer um exame de consciência, onde que eu errei hoje, o que eu fiz, né, de errado, o que eu posso melhorar amanhã. Meus olhos conseguiram ver tudo, de bom, de ruim, eu só vi umas coisas boas, eu só vi umas coisas ruins. O que eu posso fazer? Então é absorver essa fé, levar com coragem, né, a proposta de Jesus. É isso que eu entendo aqui, né? Somos fracos, Jesus sabe, Deus sabe que nós somos fracos. Mas o importante é a gente nós mantermos firmes na fé. Então até Pedro, no primeiro momento, afirmou com todas as letras, mas depois ele falseou. Mas em seguida ele realmente levou a coisa à frente até ser crucificado, aí, como diz, né? Desse trabalho, sei lá. Mas ele teve coragem de ir em frente. Então é essa coragem que acho que deve nos mover, né, nos nossos dias de hoje. Nós não vamos ser crucificados literalmente, mas perder a fé totalmente é amanhã a morte. Né? Eu penso assim, então, isso que essa mensagem que veio para mim hoje, eu assimilei, né? E mais é que vocês estão me passando para ficar mais fortinho, né? É muito legal, né? Bacana. Deu para me ouvir, não? Perfeitamente, Mário. Então. Agora é o Wagner. Desculpa. Bom, eu entendi assim. É interessante que
Jesus, né, que fala aqui que ele foi visitar essa região. É interessante que os discípulos, Deus passa entre essas pessoas e não o reconhecem, né? Aí você vê que hoje, no mundo de hoje, até nós mesmos, pela correria do nosso dia a dia, às vezes Jesus passa diante de nós e nós não reconhecemos, né? Passa de tantas formas que pela correria a gente não reconhece como essas pessoas. Jesus passou entre eles, estava entre eles, às vezes até comeu entre eles, e aquelas pessoas que não estavam atentas a nada, né? Ouvidos fechados, coração fechado, e não reconheceram Jesus. Esse ponto aí aqui em cima que eu entendi. E depois, interessante que ele pergunta também para os discípulos, né? É legal que ele pergunta para os discípulos, né? Vai falar assim, como é que essas pessoas não estão sabendo quem eu sou? Será que os discípulos estão fazendo a função deles, né? Que os discípulos pregar e fazer que essas pessoas reconheçam Jesus como ele é. E faz a pergunta aos discípulos. Interessante que Pedro responde, né? Você é o Filho de Deus, né? Deus vivo. Interessante que, se a gente pensar assim, ele ganha um 10, né? Mas ao mesmo tempo, Jesus fala para ele que não foi ele que falou isso. Aí é interessante que aí a gente traz esse pedacinho também para hoje, que às vezes quando nós fazemos algo na nossa comunidade, na igreja ou aonde for, no trabalho, na família, quando a gente faz algo, a gente tem que ter o quê? Humildade, simplicidade, como a gente fala sempre, né? Não se destacar perante as pessoas, né? Sempre com amor, humildade. É isso que Jesus fala, porque não o que eu pude entender, não somos nós que fazemos isso, mas a gente tem que reconhecer que é Deus que age através de nós para que nós façamos. Porque se a gente não pensar assim, a gente vai crescer em cima do nosso irmão, a gente vai se achar, né, que nós somos os melhores, né? Você vê no mundo de hoje que tantas pessoas se destacam entre si, né, que acabam humilhando as outras pessoas que estão um pouquinho mais baixo ou do que nós, ou você vê a questão hoje do mundo do jeito que está, né, as pessoas sempre querendo subir um degrau a mais em cima do outro, querendo estar nos melhores lugares, e às vezes acabam esquecendo as pessoas que estão abaixo, né? Então quando a gente faz algo para Deus, não somos nós que estamos fazendo, né? Então a gente tem que sempre agradecer a Deus, pedir a Deus que dê essa consciência para nós, né? E daí interessante que Jesus fala aqui, né? Em cima por isso que eu te digo, né, Pedro, que ele fala, né? Sobre essa pedra construirei a minha igreja. Interessante que me tocou também essa pedra. Por que Jesus fala da pedra? Que eu pude entender assim também, trazendo para o dia de hoje, essa pedra, se a gente for pensar uma pedra, né, é algo que não tem vida, é algo que é estático, algo que não anda, não se mexe, né? Se a gente for pensar, tipo assim, essa pedra, né, sou eu, né? Se a gente for pensar assim, essa pedra sou eu, né? Que eu não consigo me mover, eu não consigo ter vida senão em Deus, né? Que fala aqui da igreja. Então, para eu ter vida, essa pedra ter vida, né? Que somos, assim, que sou eu, com cada um de nós, a gente tem que deixar o quê? Deus agir. Né? Você vê no mundo de hoje tantas pedras que estão aí que não conseguem se mover, né? Sem vida. Então, quando Deus age, quando Deus constrói essa igreja em cima dessa pedra, aí essa pedra começa a ter vida, né? Que é a igreja, né? A igreja é vida, né? Em cada um de nós, né? E se a gente for pensar assim também por um outro lado, essa pedra é algo que é forte, algo que é maciço, algo forte, algo que suporta as coisas. Aí, às vezes, também por um outro lado, essa pedra, Jesus fala que constrói, vindo por um outro lado, é algo forte, algo que é resistente às coisas que o mundo vai tentar colocar, que ele fala aqui na frente logo depois, né, que o inferno nunca poderá vencê-la. Então, às vezes, o inferno, que é o mundo de hoje, às vezes as coisas ruins, a tempestade que vem, se a gente não for forte como uma pedra, né, a tempestade vai arrastar, vai levar embora, né, como uma folha, né. E daí, para finalizar aqui, que eu pude entender aqui também, né, que ele fala que vai deixar a chave do reino dos céus. E essa chave aqui do reino dos céus é o conhecimento, né? Eu pude entender assim que é o conhecimento que ele nos deixa todos os dias, né? Esse amor, essa misericórdia dele conosco. Então essa chave é o conhecimento. E depois aqui que ele fala que não conte a ninguém,
que ele quer que as pessoas vão até ele, né? Que ele quer que as pessoas descubram por si próprio, né? Não que os discípulos não tenham que levar o evangelho, né? Mas os discípulos levando o evangelho até aquelas pessoas pagãs, aquelas pessoas que ainda não acreditam em Deus, né? Mas a função deles é levar a palavra. Mas quem tem que acreditar é as pessoas por si próprias, né? Ir através de Jesus, e Jesus passa, né? Eles têm que reconhecer. Eu acho que é isso que eu entendi um pouquinho. Tudo bem, ótimo. Porque ele fala, então, Ele falhou. tá bom, tá ouvindo? Tá joia? Dá pra ouvir? Então tá bom. Esse quem é Jesus, né? Nós vamos descobrir quem é Jesus somente através do testemunho, né? Nós damos testemunho de Jesus, nós estamos sabendo quem é Jesus. Se não damos testemunho porque não sabemos quem é Jesus. É por isso que ele diz, né, ir ao encontro do outro. Quando você dá testemunho, você sente misericórdia do outro, você sente compaixão, quando você quer que o outro cresça, né? Daí você vai ao encontro do outro, não é verdade? Agora, quando nós não vamos ao encontro do outro, não estamos nem aí com o próximo, aí isso não é agir de Jesus, né? Porque ele sempre vai ao encontro das pessoas, busca resgatar as pessoas, tirar as pessoas lá de baixo, levar as pessoas. Esse sair de si e ir ao encontro do outro. Esse é o ser Jesus. E quando nós fazemos isso, nós estamos sabendo quem é Ele, né? Vamos conseguir responder. É por isso que Pedro respondeu. Ele fala buscando fazer o que Jesus ensinava, né? Buscando dar testemunho, buscando viver Jesus, né? Ele consegue responder quem é Jesus. Fica bem claro, né? Não fica? Certo? Tudo que vocês falaram aí, o Mário, Magni, cada um de vocês. Dona Zilda. É bom, né, Dona Zilda? Quantos anos? 3 anos, né, Ilse? 7? Tempo, né? Você perde até o rebolado, certo? Mas foi muito legal, né? Ter os dois online aqui, né? Muito chique. E eu lembro que quando começou a fazer online, né, a gente ficou meio sem graça, né? Até agora volta aqui sem graça também. Mas aí o pessoal. Agora você sabe. O Arnaldo está no hospital. Vocês que estão mais perto, acho que vocês são laptop, vocês estão? Não, aqui está no celular meu. Vocês estão próximos. Eu acho que está acabando o tempo, né? Vocês estão próximos do celular, eu ouço muito bem, como se estivesse em casa. Os que estão mais longe, né, do celular, mas a gente não ouve muito bem, né, Wagner? Mas sabe o que vai acontecer? É que hoje eu tentei colocar ali o mas ele não funcionou. Mas aí, funcionando, é para transmitir ali, aí vocês ouvirem bem e a gente ouvir bem também. Eu vou tentar ir algumas vezes aí pessoalmente também. Para cada um. Então, tá acabando o tempo, né, Mário? Tá no final. Oi? Falta quantos minutos? Pera, deixa eu ver aqui. É que o João ligou, eu acho que é porque... Não, aqui não apareceu ainda não. O Mário apareceu? Pra mim não apareceu nada ainda não. Apareceu também. Então a gente tem que fazer o seguinte, na próxima vez, porque a Ellie vai falar, aí você vai chega pertinho dela para poder falar no...
Mas é por causa, a gente pôs no celular por causa do sinal. Aí, se aqui tivesse internet. Se tivesse, seria um mesmo. Leva para cada um, dá para ver. Daí fica melhor. O que vai falar? O João está precisando, está perguntando se precisa abrir o outro link. Está terminando? Ainda não. Não? Nem apareceu nada aqui ainda. Então vamos encerrar. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Agradeço de coração, né, por nós termos estudado e por esse momento que nós estamos aqui. A leitura orante é o que partilha da hora. Se nós não dermos esse foco especial dele, né? Leitura é essência, é a base, né? Nós temos que continuar. E então vamos, agradeço a Deus de coração por esse momento, né? Tendo sempre a certeza de que nós não estamos nada, tá certo? Quem fez foi o Espírito Santo aqui no nosso meio, cada um de nós. Então vamos agradecer dizendo: Obrigado, Senhor. Deus. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoai a nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem pedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, A Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, zeloso Salvador, e a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda e governa. Amém. Pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa fraternidade. Esse alguém nesse momento que esteja necessitando dessa bênção de Deus, uma pessoa, uma família, alguém que já partiu, o seu Arnaldo em especial, né, que está no hospital, vamos levar essa bênção para ele, que possa se recuperar essa enfermidade. O Senhor esteja convosco, no meio de nós. intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora não dá para tirar foto. Não dá para tirar foto. Só que vocês vão ficar sem bolo, sem pipoca, sem chazinho. Aí complicou, né? Ali tem chato. Não vamos ficar assim. Tchau. Tchau. Fique com Deus. Boa noite, viu? Tchau, boa noite, com Deus. Até o próximo. Pode comer por mim aí, viu?